Não- os slides não estão ali ainda, mas vamos indo, vamos indo. Queria começar desejando um feliz Dia das Mães para todas as nossas irmãs aqui presentes. Dizer que você é muito especial e, ao mesmo tempo, queria aproveitar aí e defender a nossa classe masculina, né? Hoje é dia de nós devolver a cotovelada. Minha costela está doendo bastante da semana passada, depois vou mostrar para os irmãos, ficou roxa aqui. Mas hoje eu vim para descontar. Brincadeira. Minha esposa tem muitos motivos para dar cotovelada, mas ela é tão calminha que ela preferiu deixar Deus bater. A pancada é mais carinhosa, é totalmente de amor, um amor único, mas ao mesmo tempo parece que dói ainda mais, né? E de propósito, o trecho que eu peguei fala exatamente dos mesmos personagens. Então, a gente viu a ótica masculina, né? Os homens foram surrados aqui semana passada, ao mesmo tempo muito edificante. A gente teve um momento aí pós-culto também, muito lindo. Algo que há muito tempo Deus tem apertado nossos corações. E os homens precisavam desse chacoalhão, e eu digo começando comigo, né? Mas, agora vamos olhar um pouquinho também o lado das mulheres, né? E esse tema do feminismo é algo muito chocante nos dias de hoje, porque ele está entranhado também dentro das igrejas, né? A gente vê igrejas que estão tão declinadas ao feminismo que são levantadas pastoras até para poder estar, né, à frente. Sabemos que Deus usa tanto os homens quanto as mulheres, mas desenhado por Deus, descrito por Deus, é o que nós temos que buscar sempre, né? Não importa o quão confortável seja, não importa o quanto aos nossos olhos seja bonito, mas não é aquilo que Deus designou para ser. E isso nós fomos chacoalhados semana passada como homens, né? E eu comecei aqui com a frase que o feminismo se descreve, né? Aí eu fui para a internet, olha só, feminismo é um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres, que desde a sua origem reivindica igualdade política, jurídica, social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas igualdade entre os sexos. Parece até bonitinho o ideal, né? Como tudo, né? Começa com uma pitadinha, começa com uma pequena dúvida, né? E depois eles vão aumentando, 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 até que eles finalmente invertem, né? Contraria tudo aquilo que Deus desenhou para ser. E aí o feminismo começa com essa pitadinha, falando que é apenas igualdade. Depois essa igualdade se transforma em algo tão forte, que a gente começa a ver o homem se diminuindo. Eu estava estudando um livro de homens, há algum tempo atrás, e esse livro, só está sem aqui, e esse livro, ele colocou um destaque que para mim foi chocante. A gente ama ver os nossos filhos assistindo desenhos, principalmente quando a gente olha para a novela, olha para essas coisas que a gente vê, ou coloca no canal de jornal e começa a jorrar sangue da TV, a gente fala, é melhor eles assistindo o desenho. Mas quando a gente começa a ver a forma sutil como, através dos desenhos, isso também é entranhado, a gente começa a assustar e falar, e agora? Como protegê-los? Como tirar essa contaminação que o mundo tem colocado, né? Ele é engraçado que o livro já coloca de cara um desenho muito famoso, Peppa Pig. O famoso papai bobinho, sentado com o jornal, e a mãe super especial, super carinhosa, super atenciosa, enquanto o papai, toda vez que aparece, ou ele está dirigindo o carro para levar para algum momento de diversão, enquanto a mamãe é que organiza tudo, faz a comida, ajeita tudo, programa a diversão, o papai só faz, ou dirige o carro, ou senta para ler jornal. E a única palavra que ela dirige para o pai é chamar ele de bobo, né? Mas isso é só o começo. Hoje a gente vê que até os desenhos, eles estão criando a versão feminina.
Agora o Hulk tem a mulher, o Super-Homem tem a mulher, né? E tantos outros. Eu comecei a ver quantos tem, né? E tudo foram fazendo isso. O carro, que antes era um brinquedo masculino, agora tem o carro da Barbie, o carro de não sei quem, o carrinho rosa. E tudo isso é só inversão de valores. Aos poucos eles vão invertendo, até momentos que colocam para as meninas pensarem, para que precisamos de homens? Para que precisamos de homens? Ao mesmo tempo, outra coisa que eles vão sutilmente anulando é justamente o poder da proteção do homem, né? O homem foi criado para proteger a sua família. A gente viu no Guerreiro Gentil 2 destaques muito legal, né? Leve como uma borboleta, ao mesmo tempo forte como um búfalo. Quantos homens são anulados essa força? E em partes, sim, são anulados porque eles mesmos vão se acomodando. Mas uma grande parte é porque a mulher está tão treinada para não esperar, que antes dele levantar, ela já está lá. Todo esse feminismo, toda essa influência tem colocado a mulher tão pressionada, sufocada, que ela já está pronta para agir. Só que nem sempre era a ação dela que daria o resultado correto. Nem sempre essa ação seria a ação necessária. E aí a gente fica com esse misto, né, de falar, pô, mas e agora? As profissões também são outra contaminação, né? Hoje fazem reportagem, coisa mais linda, a mulher caminhoneira, a mulher frentista, a mulher mecânica. Não tem nada de errado a mulher exercer as suas profissões. Mas todo o tempo eles colocam justamente para mostrar, a mulher está cada vez mais à frente. Enquanto o homem está encorajado a ser cada vez mais atrasado e ser um menino o maior tempo que puder, as mulheres estão sendo forçadas, sufocadas e empurradas cada vez mais à frente, mais à frente. Mas isso não foi o plano de Deus, nem na criação, e muito menos foi o que Ele designou para elas até como castigo, né? Então desde o começo a gente já via essa questão da mulher tomando a frente, a mulher indo à frente, e o homem aproveitando disso para se esconder, recuar. E essa inversão de valores causou muitas consequências, né? Em Gênesis 2:18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom para o homem que esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. 2 palavras, 2 ordens à mulher: auxiliar e corresponder. Não responder e nem ordenar, né? Difícil para as mulheres, né? Recebe aí a primeira cotovelada. Ao mesmo tempo, para nós também é. E eu quero fazer minhas palavras do pastor semana passada. Eu apanhei. Então não é só para as mulheres, não é uma indireta não, viu, esposa? Eu sei que às vezes eu também dou essa acomodada aí, porque você já está resolvendo. Mas é um chacoalhão para nós. Já do início, a mulher sabotou a suposta liberdade, né? E tomou a frente. E aí vem mais um lembrete para nós na palavra também. Gênesis 3,16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para com o seu marido, e ele a dominará. Outra cotoveladinha, mas ao mesmo tempo, para lembrá-los que tanto no momento da criação, o Senhor já colocou ela como auxiliadora, e não como cabeça. No momento em que tudo aconteceu, que o pecado entrou no mundo, a consequência veio reforçando para as mulheres: o seu desejo é para com o seu marido. E eu sei que às vezes nós somos meio lentos para entender, né? Mas o problema é que isso está sendo cada vez mais romantizado. A gente assiste um pouquinho hoje de Hells ou qualquer coisa na internet, e a gente vê os homens e as mulheres brincando com isso. Hells no qual as mulheres dominam a casa enquanto o homem se submete.
E o pior é que essa doença, esse ataque ao desenho da família está romantizado, está engraçado. O homem brincando, fazendo de conta que a mulher fala e ele obedece. Ou o homem dirigindo e a mulher lá falando, ó a lombada, ó o cachorro, ó não sei o quê. E tudo é engraçado. Mas não era para ser. Não era para ser. Esse livro que eu li do Desafio de Todo Homem, a Resolução de Todo Homem, ele começa e a primeira história é justamente isso. O homem dormindo no volante, até que o carro vai saindo da pista e num susto a mulher avança no volante e começa aquela queda de braço, puxa para cá, puxa para lá, até que o carro sai da estrada e finalmente o homem se lembra dos pedais e freia, antes de cair num abismo. Quantas famílias a gente vê que está assim, o homem dormindo no volante, mas as mulheres por sua vez, ao invés de tentar mantê-lo acordado, encorajá-lo, alertá-lo muitas vezes a parar um pouco e descansar, não. Ela acha que ela tem o dever de avançar no volante, tomar a direção, porque ela vai conduzir melhor. Vamos para o texto que nós vamos meditar essa noite. Gênesis 16, do 1 ao 5. Se você não trouxe sua Bíblia, quiser acompanhar aqui na tela também a gente tem. Peço que vocês estão assistindo através da live também. A gente vai expor aí na tela. E assim como o pastor lembrou há pouco, a da semana passada que a gente apanhou está disponível lá também para você assistir. Quem achou diz amém, quem não achou misericórdia, que a gente espera mais um pouquinho, né? Saudade do barulho das páginas. Hoje o celular calcula mais rápido, né? E diz assim: 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Vamos orar. Pai amado, que privilégio é, Senhor, poder estar em Tua casa, poder ler e meditar na Tua palavra, Pai. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, ó Pai, que o Senhor encontre terra fértil em cada um dos corações aqui, Pai. Que nós possamos sair daqui diferente de quando entramos, encorajados pela Tua palavra, Pai, e fortalecidos, Senhor, para viver aquilo que o Senhor designou para nós, Pai. Ajude-nos, Pai, a renunciar, Pai, toda a influência desse mundo terrível, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Fale, Pai, aos nossos corações, edifique-nos, transforme-nos, Senhor, renove-nos, Pai. E que seja, Pai, tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu pensando ainda nesse tema do feminismo, eu coloquei 3 conselhos que eu consegui tirar desse texto e nós vamos vê-los agora. O primeiro é: seja aquilo que o Senhor a desenhou para ser. Não fuja ou sabote o seu chamado. Conselho 2: servir a Deus é viver a vontade dEle, não a sua, indiferente do que terá que enfrentar. Conselho 3:
Aceitar o chamado é aceitar tudo o que Ele vai te proporcionar e submeter. Vamos para o primeiro. Seja aquilo que o Senhor a desenhou para ser. Não fuja ou sabote o seu chamado. Sara prontamente aceitou o chamado junto com Abraão, né? E isso foi um ponto positivo. Mas até onde ela aceitou ou ela simplesmente boiou, né? Acompanhando. Às vezes, irmãos, a gente ora por mulheres que falem menos ou ora por mulheres que falem mais. Eu gosto de brincar que eu fiz essa oração aí, estou tentando cancelar, que a minha esposa não falava nada. Tudo que eu falava, beleza, tá ótimo. Mas, vou falar para vocês que tem mulher que fala bastante. Nem sempre isso é bom, viu? Às vezes, a opinião dela é muito importante. E pior do que você ouvir a opinião dela, é você ouvir só depois que você já quebrou a cara, ela falar que já sabia e não falou nada, né? Então, você que está orando aí para sua esposa falar menos, cuidado, viu? E eu acho que a gente tem que achar um meio termo aí. Então agora eu não estou orando mais para ela não falar nada, eu estou orando pelo meio termo. Quando a gente vê esse primeiro conselho aí, eu gostaria que a gente ficasse focado nos 3 primeiros versículos. Por quê? A gente consegue perceber claramente vários sinais de falhas de Sara nesse primeiro trecho. E o primeiro é: Sara olhou para si, para a sua idade, para as suas limitações e para a humilhação que estava sofrendo. Então, temos razões aí até, de certa forma, plausíveis, porque ela foi movida por um sentimento de humilhação. Primeiro, para as mulheres da época, era sinal de prosperidade e da bênção de Deus ter filhos. Então era muito humilhante para uma mulher da idade de Sara não ter tido filhos ainda. Pior, você olhar e ver que ao seu lado está um homem o qual Deus levantou como pai de nações, e você como mãe de nações não tem nenhum fruto, né? Eu vi um grande pregador falando assim, que nós somos a esposa de Cristo, e o nosso relacionamento com Deus tem que ter frutos. E aí a pergunta dele para nós foi: qual é o fruto do seu relacionamento com Deus? Quantos filhos o seu relacionamento com Deus gerou, né? Qual tem sido a frutificação desse relacionamento? O elo, o afeto, o amor e todas as declarações que um relacionamento proporciona. Ainda mais de noivado, né? Que nós somos noiva de Cristo. Então Sara, olhando para si e vendo que ao lado dela tinha um pai de nações e ela não conseguia ser a mãe. Isso com certeza chacoalhou ela bastante. E se você olhar nos primeiros versículos, você vê que ela fala: para que eu consiga formar uma família através da minha serva. Sara deixou de pensar no nós e pensou no eu. Assim como nós vimos Abraão falar: vai lá e fala que é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Oh, que egoísta. Mas Sara também falou isso, né? Para que eu consiga ter filhos e formar uma família através de minha serva. Então, a gente consegue ver claramente que também tem esse eu, né? Mais uma vez o egoísmo entra no meio do relacionamento. 2. Declarar que serve a Deus o impossível é fácil, mas viver o impossível de Deus exige dependência que vai além do que podemos ver ou controlar. Sara sabia o que Deus era capaz de fazer, e se ela realmente disse sim, com fé, e não apenas seguindo o seu marido e se escondendo atrás do que ele tinha pela frente, ela entenderia que Deus ia cumprir. E o mais engraçado desse ato é, muitas vezes, irmãos, não é contra a lei, mas é contra os planos de Deus. Nós vivemos num mundo hoje que muitas coisas não são contra a lei,
mas sabemos claramente que ofende os planos de Deus e vai contra aquilo que Deus desenhou para você. Se a gente olhar aqui, para esse povo egípcio, era normal isso acontecer. A mulher tinha por direito fazer com que seu marido possuísse sua serva, promovendo a esposa, e o pior, o que ela fazia e os filhos que gerava eram da esposa. Então ela colocaria sua serva no colo de Abraão, mas o filho gerado daquela união era dela e não da serva. E por isso gerou tanto atrito também. Mas não era contra a lei, sim contra os planos de Deus. E isso é um grande alerta para nós. Cuidado, que às vezes o que você está fazendo pode até não ser contra a lei, mas é contra os planos de Deus. E nesse momento o que tem que prevalecer é a palavra dele. Sendo chamada para ser mãe de nações, ela ainda estava presa a valores do mundo, ao se sentir humilhada, diminuída pelo fato de ainda não ter engravidado. Irmãos, muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer para nós, porque a gente se sente constrangido ou humilhado pelos padrões do mundo. Muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus desenhou para nós, porque a gente ainda está olhando e pensando qual vai ser a opinião daqueles que nos cercam. Muitas vezes, mulheres, a gente vai deixar de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, porque a gente está preocupada que isso vai fazer da gente uma submissa, uma coitadinha, uma humilhada, uma boba, porque aos olhos do mundo, uma mulher que hoje ouve, obedece e se submete ao seu marido é besta, é boba, não tem personalidade. Mas tem sim a personalidade que Deus colocou para vocês, e é a personalidade mais importante. Sara não dependeu de Deus, mas confiando em si mesma, quase destruiu a sua família. A decisão de Sara gerou um grande atrito entre ela e o marido. O fruto dessa união quase atacou o fruto que Deus tinha prometido. Ela e a serva se estranharam tanto ao ponto que a serva fugiu de casa, trazida de volta pelos anjos. Nem a serva aturou tudo que sofreu depois dessa promoção. Às vezes ser promovido, ao invés de ser bênção, se torna castigo. Agar como serva estava vivendo muito bem, porque Abraão era muito próspero, né? Ela estava numa boa casa. E esse tipo de serva não é aquela serva de carregar peso, de chicote, não. É uma serva que vivia praticamente ao lado de Sara. Tudo que Sara usufruía, ela tinha também a seu alcance ali, né? Ela não estava lá no meio do senzal, né? Nem debaixo do chicote, mas ela estava dentro da casa deles. Ela vivia o melhor deles também. E um lembrete muito importante para nós nisso, né? Deus não precisa da sua ajuda. Você tem o privilégio de participar daquilo que Ele está realizando. Irmãos, mais uma cotoveladinha aí, viu? Muitas vezes a gente ouve mulheres chamar conselheiros, chamar o pastor e falar: pastor, ele precisa mudar, arruma meu marido, né? Quem nunca viu esse quadro aí da TV, o Arruma Meu Marido? Mas, às vezes, irmãos, o maior problema no seu relacionamento começa em você. Às vezes, o marido não é o homem da casa porque a mulher não está permitindo ele ser. Tem um vídeo muito legal que eu vi na internet que chega o casal em um restaurante e a moça pega a cadeira e tenta levantar e puxa e finge que nada da cadeira sair. Até que o homem se toca, né? Ele vai lá e puxa a cadeira e ela senta. Olha a diferença entre você pegar e entrar num restaurante gritando e falar: puxa pelo menos a cadeira para eu sentar, né? E você permitir que seu marido vá lá e puxe a cadeira. Talvez, irmãs, o Senhor está te incomodando essa noite para que você lembre que você pode encorajar ao invés de gritar.
E nós não somos surdos, né, homens? Posso ouvir um amém aí? Amém. Opa, não estou sozinho não. Mas é verdade, irmãos. Às vezes nós perdemos essa chance de encorajar. Eu vi uma analogia também muito legal que falava que enquanto o homem é o cabeça da casa, a mulher é o pescoço. Quem aqui, quando vai olhar para uma pessoa, olha para o pescoço dela para ver como está? Nunca, né? Às vezes a gente até observa a roupa, o cabelo, a maquiagem, os olhos e as cores que são, né? Que alguns têm o privilégio de ter olhos claros, né? Talvez até as orelhas por o adorno que coloca, mas raramente se olha ao pescoço. Mas quem consegue firmar a cabeça sem a ajuda do pescoço, né? Talvez, irmãs, a gente ainda está querendo ser mão, querendo ser pé e principalmente a boca. Mas o que o seu marido precisa no momento é de um bom pescoço para firmar a cabeça dele. Influencie mais, principalmente com ações. E deixa a palavra de Deus falar com ele. Nós temos uma grande dificuldade também de ouvir. E principalmente no momento de ira ali, de sufoco, é o momento que elas mais escolhem para falar, né? É o momento que elas mais escolhem para falar. Sara replicou e demonstrou o erro que Abraão também fez, né? Da mesma forma como Abraão jogou ela para o rei do Egito, para o faraó, ela agora joga a serva para ele. Que relacionamento, né? Que relacionamento. Quantas vezes a gente mesmo empurra nosso cônjuge para o meio de um erro enorme, simplesmente por não ouvir a voz de Deus. Da mesma forma como Abraão não foi homem para protegê-la e aguentar as consequências, Sara não foi sábia para orar por seu esposo, para orientá-lo da forma correta e para esperar no Senhor. E por a sua pressa, pelo seu anseio e por uma dor que incomodava ela, porque Abraão, em nenhum momento a gente vê na palavra ele olhar para ela e falar: cadê o filho, mulher? Nenhum momento a gente vê isso. Então por que essa pressa, né? Por que essa pressa? A gente até vê que Abraão se importa com a dor dela e ele fala para o Senhor em oração, em um momento que ele está conversando com Deus: Pai, por que ainda não me deras um filho? Mas em nenhum momento ele transmite isso para ela. Em nenhum momento ele sobrecarrega ela. Muitas coisas que a Bíblia nos orienta sobre o casamento, sobre o papel de esposa, da mãe, é criticado severamente por esse movimento feminista. Querendo ter o ego alimentado, levantamos várias bandeiras. E mais uma vez eu reforço: o que dói é saber que isso está acontecendo dentro das igrejas também. Vamos para o segundo conselho. Servir a Deus é viver a vontade dEle e não a sua, indiferente do que terá que enfrentar. Sara assume o controle e resolve dar uma mãozinha para Deus. Sara quis realizar os planos de Deus através das suas forças, ao invés de confiar em sua fidelidade. Muitas vezes, irmãos, a gente quer dar uma forcinha para Deus, a gente precipita o plano, a gente foge da sala de espera e bate na porta enquanto ele ainda está atendendo o outro, né? Sara fez isso. E o engano de Eva deixa claro também o sinal da igualdade, né? Porque quando Eva foi ali atiçada, a primeira coisa que ela falou: você pode ser igual a Deus. Deus não quer que você coma o fruto, porque senão você vai ser igual a Ele, conhecedor do bem e do mal, né? Talvez o que você está querendo ser igual não é para você. Talvez o seu parâmetro, o seu padrão, a pessoa com quem você está se espelhando e se comparando, não é para você. Por que vivermos e queremos ser igual a um padrão desenhado, estabelecido por outros, né?
Pior que tomar o lugar do homem é tomar o lugar de Deus. Enquanto eu estava conversando com o pastor Alex, nós chegamos nessa frase. Sara não só quis tomar o lugar do homem, ela quis tomar o lugar de Deus. E muitas vezes é o que a gente tenta fazer. A gente tenta tomar o lugar de Deus. A gente tenta tratar, trabalhar, transformar aquele que é Deus, é quem transforma. E isso gera tanta dor, tanto sofrimento. Quem participa ou lidera qualquer coisa dentro da igreja sofre muito com isso, muito. Porque às vezes a gente, achando que as nossas forças de alguma forma ajudam, a gente faz algo e espera que vai transformar da água para o vinho. E quando a gente vê fazendo a mesma coisa, a gente olha e fala, não mudou nada. Não mudou nada. Mas o que a gente não pode esquecer é que Deus jamais vai dividir a glória dele com nenhum de nós. Se for para ter algo das minhas forças, não vai acontecer. Quem sou eu para dividir a glória com Deus? Sara fez muitas coisas iguais a seu marido, em parte por exemplo, mas em parte por egoísmo. Então está na hora da gente parar de culpar os outros também, né? E isso é o que a gente vê nos últimos versículos. Porque Sara não só culpa Abraão, como ela ainda fala que Deus seja o juiz entre mim e você. Sara fez um monte de escolhas terríveis. Sara fez um monte de precipitações. E no final de tudo, o que ela achou que deveria ser era culpa de Abraão, culpa de Agar, mas em nenhum momento ela olhou para ela mesma para perceber a culpa. Em nenhum momento ela olhou para si e viu que eram as escolhas dela que causaram tudo isso, né? E o último conselho: aceitar o chamado é aceitar tudo o que Ele vai te proporcionar e se submeter. Depois de todas as cagadas que Sara fez, ela só achou o único jeito: colocar a culpa em Abraão. Engraçado porque, fazendo contraste aí com o primeiro pecado, foi isso que aconteceu, né? Adão já logo olhou e falou: foi a mulher que tu me deste, Senhor. Foi ela que comeu do fruto e me deu, né? Muitas vezes a gente vê brigas, lutas dentro da família, dentro do casamento, em que o mundo está desmoronando e ao invés de cada um catar algo ou fazer algo para poder solucionar o problema, para e fica um apontando para o outro. O filho está se perdendo e o pai olha para a mãe: a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Não, a culpa é minha. Não, foi você que falou. É igual sua família. É igual puxou sua mãe. Mas nenhum momento olha para o problema. Está apenas procurando o culpado. E o pior, Sara, praguejando Abraão, diz que o Senhor seja juiz entre mim e você. Irmãos, quantas vezes a gente ora para Deus mudar o nosso cônjuge sem nem pensar em como que vai ser essa mudança, né? Como será essa mudança? Essa palavra também de como que Deus seja juiz é algo que muitas vezes a gente usa como jurando por Deus, colocando Deus como juiz, colocando Deus como advogado, ou até mesmo como testemunha de algo que estamos fazendo, sem pensar no peso que essas palavras têm, né? Sara falou nessa questão de ser juiz entre ela e o esposo, sem nem pensar que o juiz vai dar o veredito. E às vezes não vai ser aquilo que a gente quer ouvir. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas buscando conselhos no lugar errado, né? Porque vai ouvir aquilo que quer ouvir e não aquilo que precisa ouvir. Quando eu tenho total razão aos meus olhos de uma situação, eu até arrisco contar para o pastor. Mas quando eu vejo que talvez vai dar errado, e aí, para quem que eu vou contar?
Será que eu vou comentar com o pastor ou eu vou comentar no trabalho lá, que todo mundo vai dar um tapinha nas costas e falar, não, você está certo, cara, é isso mesmo. E as mulheres? Em quem vocês têm espelhado? Em quem vocês têm buscado resposta para as suas situações? Qual tem sido os seus parâmetros? O da Bíblia ou do feminismo? O dos conselhos, o dos modelos, né, que ela coloca? Será que você está buscando igualdade ou superioridade? Será que você está buscando igualdade ou ser melhor do que o homem? E como mãe, como está sendo? Será que você está buscando ser exemplo ou você está se abdicando da sua responsabilidade? Essa semana a gente teve a nossa reunião dos filhos e no meio da reunião só tinha eu de homem, né? Um monte de mulher lá. Eu falei, não vou nem abrir a boca aqui, senão eu apanho, né? Mas o mais engraçado foi que uma das mães super enérgica levantou. Eu falei, essa mulher tem uma boa edificação para nós. E a única coisa que ela falou é, eu não admito que todos os anos minhas filhas tirou nota boa e só esse ano a nota saiu ruim. Sério? A minha filha estuda super bem e só esse ano começou. A culpa é da escola. Aí já começou aquela guerra. A minha filha só está falando em namoro, a culpa é da escola. A minha filha está mexendo no celular, a culpa é da escola. A culpa é do celular. Será que a culpa não é nossa? Será que nós não estamos fazendo nada de errado? O mundo todo está errado, só nós estamos certos. Teve uma situação tão grave nessa sala que saíram na mão lá 2 crianças. E aí, no meio dessa confusão toda, a filha era advogada da situação. Não, minha filha, ela ama todo mundo, por isso ela foi advogada. Ela entrou nessa confusão para acalmar. Sério? Irmãos, a gente tem abrido mão do principal missão que Deus confiou a nós. Deus confiou a nós pequenos anjinhos para nós formarmos o caráter. E a gente está abrindo mão dessa missão e deixando qualquer um cuidar. Semana passada a gente como homens fomos no nosso tempo aqui de reunião e uma das coisas que eu falei para eles foi, eu espero, irmãos, que nós juntos consigamos ser o exemplo de homem que o meu filho precisa para seguir. Eu sei que é uma responsabilidade minha, mas nós como família, como irmãos, temos essa responsabilidade. Porque muitas vezes o meu filho não vai olhar só para mim, ele vai olhar para o Juarez, ele vai olhar para o Francisco, ele vai olhar para o Ney, ele vai olhar para os outros irmãos que estão aqui. E qual o exemplo que ele vai ver? Mulheres, muitas vezes a Giovana vai olhar para uma de vocês. Qual vai ser o exemplo que ela vai ter de vocês? Para nós concluir o nosso tempo, eu vou repetir aqui cada uma das lições para a gente refletir. Seja aquilo que o Senhor a desenhou para ser. Não fuja ou sabote o seu chamado. Irmãos, Deus desenhou você para ser algo. E se você tem dúvida do que é, a palavra está aqui para te explicar. A palavra está aí para te explicar. Para que Deus te trouxe a esse mundo? Por que Deus te fez homem? Por que Deus te fez mulher? Por que Deus te deu o privilégio de ser mãe? Por que Deus te deu o privilégio de conhecer essa igreja? Por que Deus te atraiu até aqui? Está tudo na Bíblia, Senhor. Está tudo na Bíblia. Não está no feminismo, não está nos modelos que nós temos, não está na prosperidade aos padrões do mundo, está na palavra. Servir a Deus é viver a vontade dEle e não a sua, indiferente do que terá que enfrentar. É muito fácil a gente falar que serve a Deus. Eis-me aqui, envia aquele ali. O dia que me incomodar, deixa para o outro, né? Se essa igreja não fala o que eu quero ouvir, eu vou para outra. Se o pastor não me falou boa noite hoje quando chegou, semana que vem eu não venho mais.
Se tal irmão não fala comigo, também não vou falar com ele. Se o irmão não me liga, por que eu vou ligar para ele? Muitas vezes a gente tem uma família imperfeita de sangue e achamos as imperfeições aqui dentro. Porque aqui eu encontrei irmãos muito mais íntimos até do que os meus de sangue. Não por escolhas, não só por culpa deles, mas é o que eu encontrei. Só que isso não depende só deles, depende de mim. Está na hora de eu parar de pedir para Deus ser o juiz entre mim e você, e agir e buscar o perdão e a misericórdia de Deus. Não a justificação para continuar agindo como eu tenho agido. Aceitar o chamado de Deus é aceitar tudo o que Ele vai te proporcionar e se submeter. Irmãos, aceitar as bênçãos de Deus é fácil. Agora aceitar os desafios que vêm junto, aí é difícil, né? Falar em se submeter, para homens é difícil. E para as mulheres então, hein? Minha irmã, se Deus colocou esse homem aí, esse varão aí do seu lado, é porque Ele sabia exatamente o que você precisava. Seja para você fortalecer ele, e seja para ele te conduzir no caminho certo também. Às vezes a gente fica olhando para o passo do vizinho e acha que é mais verde. Mas basta você entrar e começar a pisar que você vai ver quantas pedras tem e quantas ervas daninhas estão crescendo junto. Deus te deu o homem que você precisava. Deus te deu a família que você precisava. Há muito tempo, falar do Dia das Mães para mim era dia de choro o dia inteiro. Ontem foi um dia tão especial que eu, fazendo o meu presente do Dia das Mães lá no trabalho, pararam assim, começaram a olhar e falaram, mas para onde você vai com tanta coisa? Eu falei, é porque Deus me tirou uma mãe, mas Ele me deu 4. E eu queria presentear mais, porque tem mais pessoas sendo minha mãe no lugar da minha mãe. E o mais legal de tudo isso é, muitas vezes a gente prefere olhar para aquilo que falta e esquecer de tudo aquilo que Deus está dando para nós, quando na verdade deveria ser o contrário. Deus me deu um pai que viveu a vida alcoólatra, se afundando, e eu reclamei, briguei com Deus, quase briguei com Ele, mas hoje eu olho e falo, era esse tipo de pai que eu não posso ser para o meu filho. Então Deus me deu uma lição no meio disso. Eu não tive mãe, desde os 3 anos, mas hoje eu entendo e falo com eles todo dia, para valorizar a mãe que eles têm, para cuidar da mãe que eles têm. Está na hora da gente parar de olhar para aquilo que falta e agradecer por tudo aquilo que Deus tem te dado. Então, mulheres, antes da gente pensar aí no conselho do feminismo, antes da gente olhar para o nosso marido banana, né? Ou Peter Pan, vamos ajudá-los a ser raiz. Se o homem precisa ser raiz, você pode ser o adubo que ele precisa para ser raízes fortes. Ou você vai ser o veneno que fica tentando tirar os insetos, mas ao mesmo tempo tira toda a qualidade que o seu homem pode ter. Que nós consigamos ser isso. Que vocês, mulheres, consigam ser mulheres cristãs no meio de um mundo feminista. Vamos orar. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos mais do Senhor, Pai. Que nós paramos, Senhor, de se permitir, Pai, ser influenciado, atacado, encorajado, Pai, a fazer aquilo que o mundo lá fora está fazendo, Pai. Nos ajude, Senhor, a lembrar que o modelo que precisamos é o Teu Filho Jesus, Pai. E que o chamado que o Senhor tem para nós vai ter momentos difíceis, mas podemos também ter certeza que no meio desses momentos o Senhor vai estar conosco, Pai.
que nós possamos estar sempre lembrados, Senhor, que a Tua vontade é que prevalece, Pai, não a nossa. O Senhor não precisa da nossa ajuda, mas nós temos o privilégio de participar contigo, Pai. Pai, ajude, Senhor, abençoe, Pai, as mulheres aqui presentes, Senhor. Que elas possam, Pai, lembrar do Senhor em todos os momentos, Pai. Que o Senhor dê muita sabedoria a todas elas, Senhor, para que elas continuem olhando para Ti, Pai. Que elas consigam, Senhor, ser a auxiliadora que o Senhor as designou para ser, Pai. Que elas consigam perceber aonde e como ela pode auxiliar e fortalecer o marido dela, Pai. Que elas possam perceber, Senhor, que para transformar nós, homens, o Senhor não precisa de gritos delas, de articulações delas, mas de companheirismo, de auxílio, porque tudo que o Senhor quer, o Senhor faz, porque o Senhor tem poder para isso, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela vida dessas mulheres, Pai. Te louvo, Pai, pelas famílias aqui representadas. E te peço, Pai, que o Senhor continue a proteger as nossas famílias, Pai. Proteja, Pai, as nossas mulheres desses ataques, dessas influências, Senhor. E as encoraje, Pai, a ser modelo seu em meio ao mundo totalmente conturbado, Pai. Que mais do que submissão a homem, que o mundo lá fora enxergue nelas submissão a Ti, Pai. Que isso constranja de tal modo a todas as mulheres que as cercam, Pai, no trabalho, na escola, onde quer que elas andem, para que outras mulheres sintam o desejo e a curiosidade de entender o que está acontecendo nessas vidas moldadas por Ti, Pai. Que elas consigam ser sal, Pai, onde quer que elas andarem, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. E que elas consigam reconhecer e entender que a única forma de caminhar é contigo, que elas consigam perceber que assim como nós homens, elas também precisam de Ti, Pai. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.